Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus Tá On. E, dando continuidade às dicas para o Enem 2023 e os outros vestibulares, fazendo esse bate-bola, a comparação entre as provas, o episódio de hoje traz aqui conosco o professor de língua estrangeira, inglês e espanhol, Celso. Seja bem-vindo, Celso. E aí, Kim, prazer estar aqui de novo. Muito obrigado. Vamos lá ajudar o pessoal aí. Como eu falei em outros episódios, as dicas do ano passado deram sorte. Isso aí, na verdade, é um pouco de superstição. A gente teve os 5 primeiros lugares em média pública, né? Assim, enxurrada de aprovações, então a gente não pode parar com aquilo que está dando certo. E os nossos alunos e alunos que não estudam no H Plus pediram novamente as dicas de todas as disciplinas. Então, nada mais justo que ajudá-los, principalmente para a gente estar ali, o aluno está pré-prova, naquela tensão, fala, pô, deixa eu ouvir o que o professor tem para falar para mim, deixa eu ouvir o pessoal do H Plus lá. Basicamente isso. Certo? Bom, primeira pergunta. Vamos lá. O que todos os alunos, todos os estudantes podem esperar da prova de língua estrangeira de inglês? Vamos falar só de inglês, depois a gente pergunta um pouco de espanhol. De inglês para o Enem 2023. Beleza. Vamos lá então, Kim. Prova de inglês do Enem. O que o aluno tem que saber? Ele já acorda de manhã, já sabe, ó, vai ter isso aqui lá na prova. O Enem prioriza muito a questão da leitura do texto, tá? Então, ele faz uma seleção dentro do que ele pode ali, do limite das 5 questões. Ele tenta fazer uma seleção ampla de diferentes tipos de leitura de texto. Então, você vai ter um cartoon ou uma tirinha, você vai ter um texto, talvez jornalístico, um texto tirado mesmo de um site, uma informação, e você vai ter ali talvez um poema e uma canção. Isso aí é sempre presente no Enem, tá? Então, o aluno tem que ter essa ciência que ele vai ler diferentes gêneros textuais. Vai com essa cabeça tranquila, vai acontecer. O que vai acontecer também? O Enem gosta de trazer cartazes, anúncios, tá? Ele não traz propaganda. Eu não lembro, acho que de apenas uma vez ter acontecido ele trazer uma propaganda. Mas ele gosta de trazer cartazes, tá? Então, cartazes, campanha de vacinação, campanha de prevenção a diabetes, campanha de prevenção, esse tipo de coisa. Porque o Enem quer verificar também a sua capacidade de fazer a sua leitura textual e também visual, gráfica. E as questões vão passar por esse ponto. Então, em termos de conteúdo, o que o aluno vai chegar preparado, né? O que ele já está sabendo? Ele já leu bastante texto ao longo do ano, ele expandiu o seu vocabulário, não vai ter nenhum tipo de questão sobre gramática, pode esquecer isso. Embora a gramática seja importante, a gente gosta de mencionar, a gente não gosta de ensinar a decoreba da gramática, mas a gramática ela é uma ferramenta que nos ajuda a entender, mas isso não vai aparecer. Vai aparecer, então, leitura de texto, tá? Checagem de vocabulário, e aí na sequência eu vou falar como é que a gente vai abordar essas questões, qual o caminho que a gente traça para responder essas questões. Pode seguir. Então, Seguinte, então vamos lá. Para aceitar, para gabaritar em inglês. Tem um método, tá? Tem um processo para a gente seguir. Eu gosto de falar. Tem aluno que já falou que seguiu, gostou. Tem aluno que fala que gosta de variar. Isso é muito pessoal, tá? Mas tem uma certa estrutura, tem uma certa orientação que a gente passa que para o aluno que chega um pouquinho precisando de orientação e talvez nesse momento vai ajudar, é mais ou menos o que a gente fala, que é o seguinte: cada banca é de um jeito, cada prova é de um jeito. O Enem surgiu de que maneira? O Enem surgiu para fazer uma verificação de como estava o ensino nas escolas no Brasil. Perfeito. Então, não era uma prova de checagem de conhecimento, era mais uma verificação. Isso implica alguma diferença no tipo da prova. Obviamente, a prova cresceu, o exame tem uma abrangência nacional enorme. A gente está muito feliz de ver o que o Enem se tornou, que é o seguinte: ele permite que o aluno tenha acesso à Universidade Federal em todo o Brasil. Então, isso democratizou o ensino, aumentaram as chances dos alunos. Antes, o aluno aqui em São Paulo, ele conseguia no máximo ir até o Rio BH. Agora, ele consegue chegar no Brasil inteiro. Sim. Então, o Enem se tornou isso. Só que ele nunca perdeu essa sua essência de verificar o quanto que a escola passou
para esses alunos. Então, é uma prova que verifica a sua capacidade de leitura e interpretação de texto. Sendo assim, é uma prova que você vai abordar diferente um pouquinho da FUVEST, bem diferente da Unicamp, da VUNESP. A Unicamp segue um pouco a linha do Enem, tá? Então, diferente da FUVEST, é diferente da VUNESP e das outras. O aluno vai chegar para ler texto. Então, a primeira recomendação que eu dou depois a gente vai elencar todas elas, tá? Mas a primeira que eu dou, leia o texto integralmente. Leia todo o texto. Bruno, mas tem que ler tudo? Tem, e é tranquilo, porque o Enem separa para você, no máximo, 2 parágrafos no texto, tá? Ele vai colocar lá um poema, vai colocar uma canção e um texto. Você vai ler tudo. Tem que ler tudo. Por quê? Porque o Enem quer fazer exatamente a verificação de leitura. Ele quer evitar que um aluno tenha manhas de fazer prova. Eu li um trecho aqui, vou responder. Isso no Enem não vai acontecer. Na verdade, vai ter uma alternativa exatamente te jogando para errar essa questão, se você tentou atalhar a questão. O Enem vai demandar que você leia a questão integralmente. Então, o primeiro passo tem que ler tudo. E é tudo mesmo. É o título, é a fonte, é o nome do autor, quem publicou. E aí você vai compor o cenário de onde veio o texto e por que aquele texto foi selecionado para aquela prova. Então, a primeira coisa, vai ter que ler tudo. Beleza? Segundo ponto. Antes de responder a questão, para e analisa o que você acabou de ler. Analisa o texto. E tenta imaginar por que o Enem pensou nisso, por que o INEP trouxe isso aqui para a prova. O que ele está querendo de mim com isso aqui? Qual que é a ideia? Qual a habilidade que ele está puxando? E aqui as provas de língua estrangeira conversam muito com a redação, conversam muito com a prova de português, que é o quê? Você lê alguma coisa para tirar um sentido daquilo. Tem alguma razão de ser. Na maior parte das vezes, quando o aluno faz essa leitura integral e faz isso que eu chamo de uma elaboração de entendimento, ele tenta sintetizar o texto, entender porque ele está ali, 80% das vezes a resposta, que é o próximo passo, ler o enunciado, já vai estar feita. Então... já chega com a cabeça formada ali. Já chega com a cabeça formada, é isso mesmo. Então ele vai ler o texto. Senta, descansa, elabora o que ele leu, tenta entender, tenta digerir o que ele acabou de ler. Quando ele olha o enunciado, 80% das vezes, a resposta que ele vai buscar já é aquilo que ele entendeu. E aí sim vem para olhar para as alternativas. Você vai eliminando aquilo que não faz o menor sentido, tá? E você vai buscar aquilo. Normalmente é aquilo que você elaborou, aquilo que você entendeu. Para fechar, né, nessa questão, o aluno costuma ficar entre duas. Isso, sempre. Sempre. E o Enem, ele é uma das provas mais complexas nesse aspecto. É mesmo? No que tange a linguagens, pelo menos, ele sempre desenha de uma maneira para realmente discriminar. A prova de linguagens como um todo Enem, passa ano, vem ano, sai o gabarito de linguagens. Na verdade, assim, todos os cursinhos começam a soltar os seus gabaritos e todos são diferentes. Inclusive, quando na quarta-feira, após o segundo dia, sai o gabarito oficial, é diferente de todos os outros. Sim. Isso também serve para inglês? Inglês ou só linguagens mesmo, assim, inglês é mais preciso? Essa informação que a gente traz da experiência é para mostrar realmente para o aluno entender como a prova ela é complexa e abrangente. Sim. Então, assim, eu fico sempre entre duas. Fica tranquilo. Nem os professores, às vezes, entram num acordo. Nem os professores, no conforto do celular, com o tempo hábil, só resolvendo aquela parcela da prova, consegue chegar num consenso. Seria bem normal o aluno também não chegar, né? É bom você colocar. Não é no conforto do lar, porque normalmente a gente responde isso 8 da noite ali, eu vou mandar a resposta e tal, mas... E o mais rápido possível, porque o cursinho quer liberar antes do outro. Exatamente, mas assim, o professor ele para e pensa, não, peraí, deixa eu ver com calma isso aqui, e mesmo nessa questão de ele estar em casa, tem a questão do pessoal pressionando, vamos soltar o gabarito rápido. Sim, mas é só mesmo aquela parcela, assim, né? Ele... gente, espera aí que tem uma questão aqui que eu preciso ler 3, 4 vezes. Imagina o aluno... Exato. Colocando todo o seu trabalho de um ano todo ali, naquele momento na prova,
A pressão, na do que pressão. aquilo vale. Exatamente. Um calor danado. O aluno sabe tudo de TRI, então ele sabe se ele errar ali, ele pode ter uma complicação. Então, assim... Ficar em duas é normal. É super normal. Na verdade, assim, um aluno que vai fazer o Enem e está preparado, lê os textos, resolveu provas anteriores, vai chegar no Enem, das 5 questões, certamente vai ter 2 ali que ele vai ficar um pouco em dúvida. E tenha calma nessa hora. Você não está sozinho nesse ponto. Todo mundo está passando por isso. Não menospreze a prova de língua estrangeira porque tem só 5 questões. Você tem que gabaritar? Sim, a gente brinca aqui. Vai gabaritar? Vai. Mas não significa que você vai acertar 5 e vai ser super fácil assim, né? Não. Então você vai ficar entre 2. Na prova de língua estrangeira é um pouquinho diferente das outras e das provas de humanidades. História, geografia. História, geografia, humanidades, você chega com o conteúdo. Literatura, você estudou o conteúdo. É você que vai determinar pelo que você estudou. Na prova de língua estrangeira é o que está no texto. Eles estão checando se você conseguir ler o texto. Então, qual que é a saída para você escolher a correta ali? Eu consigo responder essa alternativa que está aqui, eu consigo afirmar com base no que eu sei ou com base com o que está no texto? E esse é o ponto. Essa é uma estratégia que a gente tem usado aí nos últimos anos e tem ajudado os nossos alunos a diferenciar e acertar. Então, vamos retomar. Chegou para o Enem, você vai ler tudo. Leia o texto todo. Na sequência, antes de partir para responder, digere, tente elaborar. Se você fosse resumir numa frase, o que você leu, qual que é a ideia principal, faça isso. Aí checa o enunciado. Nem sempre o enunciado vai ser sobre a ideia geral do texto. Às vezes ele vai perguntar um vocabulário e você vai ter que saber, e você vai saber pelo contexto do texto, tá? Ele vai pegar um aspecto ali do texto. Mas, na maioria das vezes, você fazendo isso, quando a pergunta vem, o que você elaborou é a alternativa que você vai encontrar. E pode acontecer de você ficar entre as duas, o que você vai fazer? Isola as duas. Qual das duas eu consigo afirmar com o que está no texto, não com o que eu sei? Porque a prova sabe que você sabe, às vezes. Você é um aluno preparado, você sabe que você sabe. Mas você que está trazendo essa informação ou ela está presente no texto? E normalmente é que o próprio aluno preparado costuma sofrer um revés ali. Mas isso está certo, é certo, mas não está no texto, foi você que trouxe. Ele quer checar a sua habilidade de leitura de texto. Lembra que ele não está confrontando você, ele está confrontando a sua habilidade de ter lido o texto. Perfeito. E isso serve para a linguagem como um todo. Tanto para inglês quanto para espanhol. Serve como um todo. Não, mas eu digo a prova de linguagens em si também, né? Porque às vezes uma questão está certa. Aliás, toda a prova do Enem, ela está conceitualmente correta, mas não foi isso que foi perguntado, não é isso que está de acordo com o texto. Eu vou deixar para você falar maravilhoso. Isso. Eu vou deixar para você afirmar, porque assim, como a gente acaba... Na vida, a gente acaba se especializando, né? Você está especialista em inglês e espanhol. E eu já fiz muita prova de português, já fiz a prova de história, minha formação em história, inclusive, mas o que acontece? Você está aqui com o pessoal, eles estão ouvindo falar, você está ouvindo isso, os alunos estão ouvindo isso, então pode fazer. O que eu sei é isso. Às vezes, na prova de literatura, né, que é uma prova muito próxima à minha, é você que estudou e conhece aquela escola literária e você que vai responder aquilo. Aqui não. Mas acho que é o que você falou, né? O cuidado com a atenção ao enunciado. Sim. Responda o que está sendo perguntado. Né? Mas uma das competências e habilidades do Enem é justamente a sua compreensão textual. Se você lê e compreende o que o texto está dizendo, assim, isso como eu acho que deixar na Bíblia do Enem. Sim, e deixar em alerta, né, para o pessoal que está aqui buscando essa última orientação, é isso. Na prova de linguagens é um pouquinho diferente. Atenha-se ao texto, né? A gente sabe tudo, conhece tudo, principalmente o aluno preparado, mas atenha-se. Pode ter certeza. Pode buscar o histórico aí. Ficou entre duas? Você respondia pelo texto ou porque você sabia? Pô, eu assisti esse filme. Eu lembro de ter lido essa notícia, mas ali na hora é texto. É o que está ali no texto que eles vão pedir. Até, você foi falando, eu fui lembrando aqui de algumas coisas. Até o aluno, às vezes ele supera
a capacidade de conteúdo, mas fica retido na interpretação de texto. Acontece, isso para tudo, né? Acontece em todas as matérias. Não isso. é? Conversando com os colegas ali, a gente percebe. Aqui no nosso caso, H Plus Medicina, né? Os alunos vão para medicina, cara, tem que acertar tudo. É puxado. Medicina é É puxado. puxado, entendeu? Eu admiro muito esses alunos nossos aí que têm conseguido os resultados, porque eu fico pensando, eu no lugar deles, né, será que eu teria essa capacidade de estudar aquilo que você não tem facilidade, que você não tem habilidade? Porque Sim. estudar o que você gosta é fácil, Opa, uma delícia. né? É um prazer. A minha carreira hoje é puro prazer, eu tô aqui por puro prazer. Se você perguntar para mim, aprendeu inglês e espanhol? Por puro prazer. Agora, você se desenvolver numa matéria que você não tem Você tanta pegar habilidade, uma matemática, uma física, né? né? Exato. Para você, por exemplo, para mim, que Cara, sou biólogo. É que eu sofri tanto com isso na escola que eu tive que estudar. E eu Sim. aprendi a gostar. Mas tem uma matéria que me quebra, bicho. Olha, deixa eu ver. Se você trouxer aqui para mim hoje... não, acho que você acertou, cara. Matemática, tem uma parte da matemática lá que eu não... Polinômios que eu não realmente não... Números complexos. Sofreria. Então, Sim. o aluno nosso consegue, ele tem que vencer isso aí. Então, eu diria assim, desafiador, é exaustivo e aí acaba se atropelando em alguns momentos, né? Sim. Então, na hora da nossa prova aqui que a gente está batendo um papo, seja nosso aluno aqui que está comigo hoje, escolheu inglês, seja que ele escolheu espanhol, vai com calma, tranquilidade. Mas é só isso. Às vezes é só aquilo mesmo, tá? É só aquilo mesmo. Outros professores falaram justamente isso, sabia? Pô, mas não, calma. É só isso. A dificuldade da sua prova é a quantidade de conteúdo que você tem que saber, o tempo curto que você tem para resolver. Eu brinquei uma vez, um dia na escola, falei pro pessoal lá, turma, FUVEST é de boas, é fácil. Aí o pessoal, né, professor... Não, mas a FUVEST realmente é acessível. O problema é que você, para fazer ela toda, você precisaria de 3 dias. Isso. Exato. Acorda, dorme, assim, agora faço essa aqui. O problema é fazer ela toda em 5 horas. No O intervalo Enem, de então, tempo. prova enorme. Prova né? enorme, cara. Preparo Cansativo. físico. Sim, opa. Emocional. Opa. Eu brinco, né, gente? Véspera da prova é para relaxar, mas não é para conhecer um restaurante novo. Não é pra ir pra rave. Não é esse tipo de relax que eu tô falando, Sim. não. Come a comida da mamãe e vai dormir cedo. É isso. Entendeu? Não inventa muita Não coisa, inventa. não. Fica tranquilo. Você já sabe o que vai acontecer. Já sabe, estamos falando o que vai acontecer. Então, é só aquilo. Atenha-se na prova de linguagens. A minha mensagem para o Enem é: atenha-se ao texto. Não é hora de especular, viajar. Não, atenha-se ao texto. Você vai brincar na redação. Na redação a gente sabe que você vai ter que mostrar mais. Mas ali, para você não desperdiçar a questão. Porque para nós aqui, né, MED, cara, vai ter que acertar todas. Sim, então tem que Vai gabaritar. acertar todas, tá? E vai buscar. Uma coisa que todo mundo me questiona, imagino que questiona você também, professor. Eu preciso saber o significado de todas as palavras do texto. Vamos Eu acho lá. que você ouve isso aí dia sim, dia não, né? Vamos fazer o seguinte. Hoje eu recebi uma mensagem de uma aluna, né? E falando exatamente isso. Então, às vezes, o aluno que se depara com a língua estrangeira, principalmente o inglês, né? O inglês no Brasil, para algumas pessoas, carrega um peso emocional muito grande. Poxa, eu não tive a oportunidade de estudar. Eu vi as pessoas viajando e aprendendo, eu não pude aprender. A pessoa até gosta das músicas, até gosta de assistir os filmes, mas não... Então, tem uma trave emocional muito grande. Então, a questão é essa. Eu vou lendo o texto, não entendo nada, já bate um desespero. Eu quero dizer o seguinte, a primeira aula nossa é sempre assim, vamos ler os textos. Mas para você entender o texto, a gente vai ter que decifrar as palavras. Mas você não vai decorar as palavras, memorizar. Não, você vai partir do princípio que o inglês, que a gente vai encarar na prova, por razões históricas, é muito próximo a alguns aspectos do português. O latim foi a língua oficial da realeza e da igreja anglicana por séculos no Reino Unido, né? Então, isso nos ajuda.
Então, a gente começa por aí. Começa lendo o texto e tomando o pé dele. Ao longo do curso, você vai aprendendo as palavras e tudo mais. Então, isso a gente usa para desbloquear. Isso que eu estou falando aconteceu na prova do Enem. O Enem trouxe um poema, né? British, serve 60 million. Ou seja, língua inglesa serve uma receita que serve para 60 milhões de pessoas. E esse poema era exatamente ali na forma, né? Explicando a história da língua inglesa. E estava lá. Começou aqui, ali e tudo mais. Então, os nossos alunos que assistiram essas aulas que eu falei, viram esse poema, lembraram na hora. Poxa, o professor sempre falou isso. Então, começa por aí. Presta atenção no que você sabe. Não dê grande valor para aquilo que você não sabe. Então, às vezes, a palavra que você acha que você não sabe, ela não é decisiva para você resolver a questão. E às vezes você chega até e fala, putz, acho que é isso. Provavelmente é isso. Provavelmente é isso. Tá? Ou é próximo disso. Então, eu sei que é fácil falar, difícil fazer, mas tenta desbloquear essa questão emocional. Tenta descarregar, né? E isso vale para todos os alunos de todos os níveis. A gente fala no inglês dos níveis, né? A gente dá o curso, não interessa o nível do aluno. Professor, eu sou avançado. Ótimo, assiste o curso. Uma coisa é saber falar inglês, outra coisa é aceitar a questão de prova. Exatamente. Não é? Exatamente. Professor, eu não sei nada. Ótimo, venha para o curso. Eu sei pra caramba português, nasci aqui, falo desde sempre, escrevo razoavelmente bem e erro português. Você é fluente em português? Sou fluente. Acho que sim. Acho que sim. Todos somos, né? Creio eu. Vamos Sim. fazer um Enem aqui agora? Quantos a gente acerta? Vamos fazer um bolão para ver quantos a gente acerta? Exato. Uma coisa é ser fluente, outra coisa é aceitar a questão. Eu acho que é por aí. O aluno tem que ter essa ideia. Isso é óbvio. O óbvio precisa ser dito. Gente, então assim, não se carregue tanto, não se pressione tanto. Às vezes é aquilo ali e não é porque você não sabe que você é o pior. Não, às vezes ninguém sabe também. Às vezes o próprio professor não sabe. Claro. E não é problema nenhum. Porque a gente tem que entender que a língua ela é muito dinâmica, então às vezes você usa... A gente tem as pirâmides de palavras, né? Tem palavras um número menor de palavras, mas elas são as mais utilizadas. A gente parte daí. E você vai aumentando a sua leitura, a sua proficiência, você vai aumentando esse vocabulário, mas esse vocabulário que você vai agregando, ele não tem uma frequência tão grande. Sim. Então, pode acontecer. Não conheça essa palavra. Passa por cima, pula. Pega a ideia geral do texto. Às vezes não é ela que vai te travar. Uma pergunta também que sempre aparece pra gente nas redes sociais é assim, nessa reta final, o que você me recomenda? O que você me recomenda para inglês, para a reta final? Dentro das revisões, eu faço provas anteriores, eu vou fazer questões do meu material didático, vou pegar algum livro em inglês para ler, enfim, o que o professor de inglês me recomenda nesta reta final? Chegou a hora, pouco tempo, né? A melhor coisa para fazer nesse pouco tempo que a gente tem de reta final para revisar, provas anteriores, tá? E para ficar mais tranquilo, isso é um alento emocional, mas eu acho que é super válido. Abre o dicionário do lado, ou abre o dicionário online. Não conheço essa palavra? Olha no dicionário. E eu sugiro até um exercício. Tá fazendo a questão, não conhece a palavra, grifa a palavra antes de você procurar no dicionário. Escreve no papel o que você acha que dentro daquele texto aquela palavra quer dizer. Isso que eu estou falando são modelos de questão do próprio Enem. Teve uma questão de um cartoon. Essa eu faço bastante em sala de aula. At odds with, que é o seguinte, é uma expressão, não dá para você traduzir com, ímpar, com, não dá para você traduzir. Não faz sentido, né? Não faz sentido a tradução literal, palavra por palavra, mas a tradução da ideia, e normalmente quando a gente desbloqueia esse papo com os alunos, fala, gente, não é para traduzir, é para você pegar a ideia geral. E qual que era a ideia dessa questão, né? Uma mocinha conversando e falando assim, eu quero ler todas as notícias, eu gosto de me manter bem informada. Eu quero estar sã da cabeça. Você concorda que é um cartoon? Tem sempre uma piada ali? Qual que é a piada? Ou você lê a notícia, ou você é uma pessoa sã. Imagina mais o momento que a gente está vivendo agora. Acorda lá,
Você vai ler toda... Como é que vai ser seu dia se você ler todas as notícias? Você vai ser tudo menos são. O que a gente tem aqui? A gente tem um conflito. Então é esse at odds with, uma coisa apostando contra a outra, que era a resposta. Então você talvez não soubesse a palavra, mas você sabendo ler o texto, e é isso que o Enem quer. Que você sabendo ler o texto, você consegue achar suas próprias alternativas e estratégias de resolução. Então nessa reta final, se é uma coisa que te incomoda, não tem problema. Você vai fazer uma coisa, vai sanar uma coisa que te incomoda e já vai fazer um treino importante. Pega uma prova anterior, marca texto, grifa a palavrinha que você não conhece. Antes de você procurar, você vai ali especular o que você acha que é com base no texto. Olha, vocês não vão acertar todo, mas vocês vão ficar surpresos com a quantidade de palavras que vocês vão saber. Ou chegar bem próximo do significado. E língua, fluência, comunicação é mais ou menos isso. E essa palavra vai fazer parte agora do seu vocabulário. Então, essa estratégia que eu vejo, ó. Faz a prova, vê que você não está tão ruim assim. Tenta aplicar isso que a gente acabou de falar. Vamos repetir, né? Enem. Leia o texto integral, leia tudo. Antes de fazer a resolução, tente entender por que o Enem apresentou essa fonte, né? Essa segunda observação. Terceiro, preste atenção na questão. Na maioria das vezes, o que você fez no item 2, elaborar a interpretação, já é mais ou menos a alternativa correta. Se não for, o que é? O que eu coloquei agora. Ele perguntou um vocabulário, perguntou uma figura de linguagem, né? E para o final, fiquei entre duas. Fiz tudo, eu li tudo. 2, eu elaborei o entendimento, eu prestei atenção à questão, eu fiquei entre duas. É aquilo que está no texto. Pega essas provas anteriores, tenta seguir esse passo a passo, tenho certeza que vai ter um final feliz. Boa, fechou. E com relação, assim, tem muita gente, principalmente, cara, eu até fiquei surpreso, quando eu abri o cursinho no Rio de Janeiro, quando eu abri o cursinho em BH, e aí eu tive essa dimensão fora de São Paulo, apesar de eu ser do sul de Minas, né? O sul de Minas ele é bem parecido com o interior de São Paulo, a verdade é essa. Todo mundo, São Paulo, sul de Minas, faz inglês. Uhum. Rio de Janeiro, 90% vai para espanhol, BH a mesma coisa, assim. E eu fui perceber e ter noção que no Brasil inteiro rola muito da galera correr pro espanhol achando... Fala, pô, espanhol é quase o português, meu. Essa veio pingando para pegar assim, ó. É mesmo? Foi boa? Pingando essa aí. Parece eu quando eu fui ver o Palmeiras lá em Buenos Aires, meu. Desenrolava ali, ó, portunhol, bem pra caramba. Vamos pegar esse exemplo. O seu é ótimo, tá? E aí, é mais fácil mesmo? Excelente. Olha só. Vamos voltar no que eu falei alguns minutos atrás sobre o pessoal ter essa questão emocional com o inglês, né? O inglês no Brasil ainda é um marcador social. Não deveria ser. Sim. Mas não sou eu aqui falando já há tempos aqui na escola que vou mudar essa realidade. O que as pessoas sentem permanece mais. A gente até sabe racionalmente, mas emocionalmente pesa bastante. Então não tem jeito. Se uma pessoa vai lá com os amigos falam inglês e não fala inglês, ele vai se sentir mal. Então, eu não sabia desses dados que você falou. Eu sei os dados da prova. Eu vou falar dos dados da prova, tá? Sim, sim. Mas eu não sabia dessa realidade de Rio, BH, que era esse número tão massivo. Sim, pô. Opa. Tá? Eu não sabia dessa Justamente quantidade. por isso, assim, ó, o espanhol é mais fácil. Então, vamos partir desse ponto aí. É mais fácil? A pergunta é, o espanhol no Eu vou Enem te é mais fácil que o responder inglês? com os dados do Enem. Os alunos fogem da prova do inglês e vão fazer a prova de espanhol. Então, muita atenção, ó. Os alunos que fizeram a prova de inglês no Enem têm um desempenho melhor do que os alunos que fizeram a prova de espanhol. É mesmo? Global. O índice de aproveitamento dos alunos que escolheram inglês em torno de 40%. Os alunos que escolheram a prova de espanhol, aproveitamento Brasil, 30%. 10% a menos. É Brasil, tá? Não é, mas eu fiz a... Não, calma, Não. é Brasil, tá? Isso a gente está colocando aí eu não sei os dados atuais, mas os 3 milhões e meio, 5 milhões, eu não sei de fato os inscritos deste Enem, mas tá por aí, vai ficar entre... O que esse número diz pra gente? Que as pessoas que escolhem a prova de inglês costumam se preparar para a prova. É o que eu imagino, não significa que... E ainda assim é um índice de aproveitamento baixo, como a gente pode ver, né? Mas é uma prova Brasil.
Não é São Paulo, não é aproveita pelo Brasil. Quem escolhe inglês vai na segurança porque fez ali, nem que seja um ano de Isso. um cursinho de inglês. E o que a gente pode discriminar desse dado é que quando você pega só os alunos da rede particular, esse número é maior e é onde tem a maior discriminação. É o que você falou. Pegar a matemática que você comentou. O bom aluno da rede particular rende tanto quanto o bom aluno da rede pública em matemática. Não tem uma disparidade tão grande. No inglês, essa disparidade, ela É ali que desgarra. Mas assim, o aluno que escolhe a prova de inglês, eu percebo, ele se preparou para essa aula. O aluno de espanhol que você falou, vai ser feito manada, é mais fácil. Porque na dúvida, se eu não sei nem inglês nem espanhol, eu acho que eu vou no espanhol porque Então, as palavras são parecidas. Pegar o seu passeio, você foi lá para Buenos Aires, você chegava no bar e falava assim, eu vou pagar com cartão. E o cara, passa o cartão aqui. Cartãozito. E ninguém vai chegar para você, pô, mas cartão é papelão. O cara, é outro contexto, é um contexto de comunicação. Sim, ele entendeu Você chega que é a pro tarjeta. cara, ó, me dá o copito. O É cara vai isso. te dar. Ninguém vai chegar pra você. Não, senhor, é taça. Ah, isso aqui é taça, inclusive, né? Com Z. Taça. Sim. Esse aqui. E taça é Copa. E eles não falam Copa do Mundo. O que eles falam? Porque Copa, pra eles, é a taça de vinho, né? A taça de champanhe. Copa de Vino. Eles chamam como lá a Copa do Mundo? Não sei. Messi ganhou El Mundial. Ah, sim. É Eles não falam Copa do Mundo. Então tem esses detalhes. Só que assim, o que você falou é um excelente exemplo. Você foi lá num contexto real, vivo e de comunicação. O nosso contexto da prova não é um contexto de comunicação, é uma de verificação de domínio de leitura. De leitura, exato. E o espanhol... A comunicação é muito mais simples. Muito mais simples. Tem a cara, o jeito, a sobrancelha, Exato. o seu tom de voz. Não é só o que é falado. Exato. E a prova não. A prova é tal qual... Tudo que eu falei para a prova de inglês vem para a prova de espanhol. Só que eu percebo que a prova de espanhol ela é elaborada no mesmo nível do inglês, percebe? Ou seja, se você não estudou nada de espanhol, ela fica muito difícil. Muito difícil. Sim. Não tem como você não se preparar para a prova. Não tem como você não vai se preparar. escorregar para o espanhol falando, pô, já que eu não estudei nada, o espanhol vai ser melhor para mim. É isso. Não tem como. E são detalhes, assim, palavras como a gente brincou aqui do taça, copa, Sim. vaso. É vaso, hein, gente? Não chega lá. É vaso, né? Vai chegar a pedir o copito. Se você pedir o copito, o cara vai te dar. Ah, o brasileiro aí, ó. Porque ele já aprendeu o que é copito. Sim, ele já aprendeu com o erro dos outros. O cara vai passar o cartão, não, é tarjeta, então eu vou em outro restaurante, pô. Não, o cara, não, passa o cartão aí. Tá bom, dá aqui o cartão, vai. E aqui é o papelão. Então, assim, para a prova de espanhol tem que se preparar. E a preparação, no nosso caso, sendo brasileiro, é no vocabulário. Não adianta, tem que se preparar, não tem como... Não tem como. Não tem caminho curto. Não tem caminho curto, gente. A gente dá aqui dica, mas a dica vale para o aluno preparado. Sim. E se você ainda não tomou a decisão, assista o nosso podcast do ano passado, vai ver o que eu falei antes da prova, compara com a prova, vai pegar o que eu estou falando hoje, vai comparar com a prova, sim, tem um caminho a percorrer. Tem, pô. E a mesma coisa para o espanhol, né? Poxa, se você... Eu imagino, tá? Pelo que você falou, professor. Vou pegar a prova antiga, vou circular as palavras que eu não entendo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, pra, tentar entender ou não. É isso, as orientações são as mesmas, né? E eu vou dizer uma coisa, tem gente que vai ter final feliz já esse ano, quem tá aqui ouvindo com a gente, vai ver, pô, legal, assistiu as aulas, acompanhou, vai ver que não tem nenhum segredo guardado. Ah, só agora? Não, tudo isso a gente já foi comentado, né? Estamos abrindo para um alcance maior aqui. E para quem tivesse talvez um final triste, né? Pô, só agora, se eu tivesse ouvido isso lá em janeiro, né? O que eu tenho para dizer? Dizer da minha trajetória. A gente estava conversando aqui. Eu aprendi esses idiomas pela paixão. Ela que move. Então, você tem uma paixão de ser médico, você vai ter que passar por algumas coisas para chegar, né? Se você gosta das coisas, elas ficam mais fáceis. Eu aprendi inglês por causa de música, ouvir música, pegar a letra, quero saber o que está falando. E eu aprendi o espanhol, né? A gente está no Brasil, não ouve tanta música quanto, né? Por causa de futebol. Então chegava muito. E assim, eu aprendi o espanhol já maduro, com 25 e tal. Então tinha internet.
Então, deixa eu ver o que esses desgraçados estão falando aqui. Aí você vai aprendendo. O que é um tornozelo? Tornozelo, joelho. É assim. É frequência. Tá? Você não vai aprender num dia só. Isso eu falo nas primeiras aulas, acho que o pessoal consegue entender. A prova de matemática, a de física, a biologia é conteúdo. O professor te passa um conteúdo, ele desenha aquele conteúdo e traz para você. A prova de linguagens é uma prova de habilidades. O Enem chama, ninguém presta atenção nisso, mas são as habilidades. Eu quero ver a sua habilidade na leitura do texto. E essa habilidade você não aprende numa vez só. A gente já comentou aqui, tocar violão não é de um dia para o outro. Ir para academia não é amanhã que você vai ficar, não é num dia. Mas se você manter a constância, não tem como dar errado. Não tem como. Seja constante. Não tem segredo, não tem a diquinha, não tem o hack, que a gente fala, virou hack agora, né? Não tem aquela... O que é hack? Hack é H-A-C-K, né? Que é a dica final. É no videogame, né? As pessoas falam isso agora? Agora fala hack. Pô, não sabia. Tem um hack. Obrigado. Não é um hack que você põe na sua televisão, não. Sim, sim. Né? É a dica. Me dá aí o... Me dá um hack. Dá um hack aí. Não tem hack. Entendi. O hack é ler o texto. Porra, professor, só isso? Não tem nada de sexy. Tem que ler o texto. Porra, vai brincar com as palavras. E qual vai ser o divertido? Você vê uma palavra aqui, você vai ler outro texto. Olha a palavra que eu li lá, aprendi. E essa frequência de palavras é que você vai construindo. E vai acontecer um momento mágico que eu falo para os alunos eu chego em sala de aula no meio do ano. E aí, pessoal, já estão lendo o texto ao invés de traduzir? Porque no começo não tem como. Você vai traduzir, porque você precisa conhecer as palavras. Mas a partir do momento que você conhece, você tem o sentido que ela tem, você não precisa mais fazer o seu cérebro ir lá buscar, então, cup é caneca. Não, você já olha para cup of tea, você não faz mais esse processo linguístico. Depois, no final do texto, você compreende, né? E é o grande medo, não medo, eu digo assim, é a trava que as pessoas têm no começo. Nossa, isso cansa, fico desesperado, fico nervoso. É porque você está fazendo um processo mental duplo. Traduzir e entender. Com a frequência, você vai só entender. E a coisa fica... E aquilo passa a ser seu também. Você faz parte daquela comunidade. Boa. E você nem se dá conta disso. Sim. E é a coisa maravilhosa que acontece. Quando pergunto para você, e tal texto? Nossa, professor, eu não lembro se eu li na prova de inglês ou de espanhol. Tá vendo? Aconteceu. Porque você perseverou, você teve constância, você chegou... Essa língua é sua agora. Você tem essa habilidade. E é essa habilidade que a prova vai pedir para você. Boa. Perfeito. Professor, já tem aí acho que uns 40 minutos. Já? Acabou? Já. Dica final, palavras finais para a gente encerrar. Aliás, vamos gravar para a VUNESP, para a FUVEST. Já fica aqui o convite, tá? A galera tá ouvindo que é... Vamos embora. Adoro o microfone. Adoro ajudar as pessoas aqui. Quanto mais pessoas ouvirem isso aqui, eu fico muito grato, feliz, satisfeito. Recado final, então, para a galera que vai prestar, seja preparação, seja da sua disciplina, emocional, enfim. Confia, vai tranquilo. É aquilo mesmo que você viu. E se você não viu, não é porque você é burro, nada disso. Você não teve a chance de ver antes. Seja tempo, foi muito desgastante. Se você consegue se organizar, se você consegue se programar, se planejar, você consegue colocar alguma coisa ali que faltou. Se você não sabe, é porque você não viu. Uma vez que você viu, repetiu, dá conta. E se não deu dessa vez, não tem problema. Se é isso que você quer, uma hora vai chegar. Fechou. Valeu, professor Celso. Beleza. Obrigado pelas palavras. E depois eu te conto das peripécias na Argentina. Bom, você foi para Montevidéu também. A gente viu o Palmeiras ser campeão. Temos várias histórias para trocar aí, né? A gente vai se ver ainda no Roger Waters, é isso? Vamos. Se encontra lá pelo estádio. Lá. Sempre que der, a gente tira alguma coisa, já bola uma aula ali mesmo. Pô, isso aqui dá uma aula. Pô, sempre assim, o tempo inteiro. Fechou. Valeu, professor. Obrigado. Valeu, Matheus, pela gravação. É isso. Espero que tenham gostado. Por favor, dê o like aí, curta, ative o sininho, enfim. Comenta para gerar engajamento. E vai passando para os colegas. Fala para a pessoa assistir, se está nervoso, se está nervosa, para o Enem, que a gente vai
tentando acalmar e ajudar o máximo possível. Fechou? É isso aí. Vem para os próximos aí. Você já convidou, eu vou vir aqui. Falar no microfone isso. é com a gente mesmo, beleza? Fechou. Valeu, Valeu, obrigado. gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau.